difícil para, eu não vou falar para as esquerdas, para o PT. Por que é tão difícil para o PT lidar com as comunicações? Era uma das coisas mais fáceis nos anos de criação do PT. A impressão que você tinha é que o PT seria o partido da comunicação, o partido da revolução comunicacional. Essa era a impressão que se tinha, porque era muita criatividade, muitos artistas, muita gente de televisão, muita gente do meio publicitário. E isso, puf, né, foi indo embora em termos de conteúdo e também foi indo embora em termos de visão sobre as instituições de comunicação. Eu estou dizendo isso porque na gestão da Dilma houve um estranho contrato com aquele Nassífilis, né? Uma pessoa cuja índole não é lá muito satisfatória, né? Até hoje ele, né, esse tal de Nassífilis, ele mexeu com a minha família, pôs lá coisas da minha família, ele não tira, né? Ele não tira, ele é uma figura, se acha, né? E era um cara que fazia reportagens pouco críveis, né? E estava lá na EBC, a empresa brasileira de comunicação, ganhando uma nota preta, ele, a filha, a empresa dele, sem ter feito licitação, ficou lá, cabidão de emprego para um sujeito que não era mais aceito na imprensa. Não era mais aceito na imprensa. A imprensa não... Ele fez algumas coisas erradas no jornalismo, né? Dizem as más línguas que ele andou fazendo dossiês contra políticos, aí a Folha de São Paulo mandou embora, não conseguia mais nada, ficou ali no cabide de empregos da empresa brasileira de comunicação. Agora tem esse problema do Datena. O Datena perdeu status por conta da cadeirada, não se viabilizou como político, está andando para baixo e para cima com o programa e nem todo mundo tem boa vontade com ele, porque afinal de contas, né, ele já não vinha bem, né, por conta de que o mundo mudou, né, e aquele programa policialesco dele, ou de ficar horas falando da chuva de São Paulo, não dava muito certo, partiu para a política, não deu certo, deu a cadeirada, perdeu o prestígio. Agora, a vez do Datena, cabidão de empregos da EBC de novo. Vão chamar o Datena para ficar na EBC. Então, veja, o que é isso, né? O que é isso? Quer dizer, um partido de esquerda que não consegue de maneira nenhuma estruturar a empresa brasileira de comunicações. Isso era fundamental para as esquerdas ter uma empresa brasileira de comunicações idônea, competitiva, com funcionários de carreira, não tem ninguém contratado. Ela tinha que andar sozinha, como uma universidade. Os funcionários têm que entrar ali, fazer a carreira, mostrar serviços, se aposentar. Criar uma instituição para o Estado brasileiro, uma política de comunicação para uma instituição do Estado brasileiro e não de governos. Mas o PT não conseguiu fazer isso no governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora nesse Lula 3, de novo os mesmos erros do passado. Pega uma pessoa que está em baixa e cabidão de emprego.
vai fazer um programa que ele diz que é um talk show, que segundo o governo vai ser de alto nível. Ué, mas essa resposta é uma resposta tola. Por quê? Porque qual seria o contrário? Ó, estamos contratando o Datena para fazer um programa de baixo nível. Não vai ter cadeirada, tá, gente? Vai só ser de alto nível. Mas o que é alto nível? O que é alto nível? É entrevistar sempre os mesmos? É Caetano, Chico, é que nem fez o Marcelo Taz quando entrou para substituir o Abujamra. O Abujamra fazia entrevista com todas as pessoas. Aquilo era de uma riqueza, né? O Brasil transparecia no programa dele, como o Jô. Não, o Marcelo Taz entrou ali na TV Cultura em São Paulo, num programa de amigos dele ou de pessoas famosinhas, para ele estar em destaque, querer. Isso para ele acho que é alto nível. Agora vai vir o alto nível da EBC. Gente, precisa parar com isso. Precisa parar. Você tem uma empresa estatal de comunicações, com as pessoas fazendo carreira, galgando postos pelos serviços prestados, galgando postos pela conquista intelectual, moral dentro da sociedade. Pode funcionar como uma universidade mesmo. Funcionar, aliás, em conjunto com a universidade, em conjunto com o aparato educacional. Não conseguem pensar nisso. Recentemente, estava tendo uma greve dos funcionários, porque tem uma parte da EBC que é de carreira, mas é poucas pessoas. Foram cortando os funcionários de carreira e aumentando esses contratos que dependem da política, que dependem do governo daquele momento. Toda vez que entra um governo, muda a EBC. A empresa brasileira de comunicações muda a cada governo. É inconcebível isso, gente. E aí os funcionários, os de carreira, estavam em greve recentemente porque eles queriam ter um plano de carreira. E não tinha nenhum plano de carreira ainda na EBC. Agora, o mais esquisito disso tudo foi a hora que foi contratar o Datena, que eu não sei se esse contrato vai sair ou não. Veja, não é a figura do Datena. Não tenho absolutamente nada contra a figura do Datena, diferente do Nassifras, que eu tenho tudo contra. Mas o Datena não tem. Mas não é a questão de Datena ou não Datena. É a questão de por que não tem ali um apresentador que está ali há 10, 15, 20 anos fazendo a sua carreira como um grande apresentador. Porque na verdade não tem uma estruturação, um plano para esta empresa. Como é que você quer fazer de defender o setor público? Olha, gente, vamos defender o setor público contra o setor privado, porque o setor privado, tudo bem. Fizemos aí uma entrevista no Filomed com o Eugênio Butti. O Eugênio Butti já trabalhou na EBC, né? Agora hoje ele é professor da USP. E eu não consegui falar para ele o que eu queria. Não consegui. Porque ele faz a defesa da instituição pública de comunicação, assim, faz a defesa. Aí a gente fica olhando, mas só que na hora da prática, do vamos ver, essa defesa não funciona porque nunca ocorre algo que a gente possa elogiar. A não ser que a gente tenha que elogiar pessoas. Porque a resposta do governo para a contratação do Datena veio pela boca do Boulos. Bom, vindo pela boca do Boulos já veio errado, né? Que Boulos falando pelo governo atualmente é querer perder a eleição. Bom, mas enfim, veio pela boca do Boulos o quê? Ah não, tem estrutura sim. Há uma estruturação da EBC, porque veja, contratou fulano, contratou cicano, contratou... E daí? Quando vier outro governo, se fulano, vamos ser mandados embora.
Não é assim que faz uma empresa. Porque se for assim para fazer uma empresa, então ela se torna sociedade anônima e aí os acionistas mudam a diretoria quando eles quiserem e ninguém se responsabiliza por nada. E aí nós não temos mais a empresa pública, temos o modo de administrar da empresa privada, que não é a melhor, é a pior. Agora, a segunda resposta do Boulos, esta foi fantástica, esta foi deprimente, gente. Foi deprimente, só podia vir do Boulos, não podia vir de outra pessoa, tinha que vir dele. Sabe o que ele falou? Não, gente, vocês estão criticando o Datena porque ele não é um jornalista que tem passagem pela luta pelos direitos humanos e patati tá, mas ele tem uma pauta progressista e ele me apoiou no segundo turno. Sério. O Boulos confirmou que é um cabide de empregos. O cara apoiou ele no segundo turno e agora vai ganhar um prêmio por isso, para não fracassar na carreira, né? Tá tendo dificuldade de contrato na empresa privada, vai ficar no cabide da empresa pública porque apoiou o Boulos, o Datena. Quer dizer, eu fico pensando, todos nós que chegarmos assim, numa época da nossa vida que não estiver dando certo, a gente dá uma cadeirada em alguém e depois chama o Boulos. Arranja emprego público para mim, Boulos, dei uma cadeirada, era a seu favor a cadeirada. Não é vergonhoso, gente? Não é vergonhoso isso? Isso é vergonhoso. Isso dá vergonha, isso dá... Agora, e o Lula que foi lá convidar o Datena? Quer dizer, o Lula, ele confessou com este convite que durante todo esse tempo que ele teve no governo, ele nunca se importou em estruturar a EBC, em dar uma estrutura a ela de empresa pública. Então, a Petrobras, não sei o que tem, não sei, tudo, o Correio, tudo é bom. Agora, a hora que chega na EBC, não, isso aí cada um faz o que quer. Vamos, chama um aí, chama outro, é propaganda, eles não entendem o que é uma empresa brasileira, eles não entendem o que é uma empresa de comunicações. É engraçado porque o Boni, não o Bonner nem o Boninho, o Boni, que construiu a Rede Globo, ele disse que, numa entrevista, acho que foi no Roda Viva, então, ele disse uma coisa muito interessante, gente. Ele falou que ele foi convidado no primeiro governo Lula para participar de uma reunião com várias pessoas da esquerda, intelectuais, gente, para a construção de uma TV pública no Brasil, vindo, portanto, de dentro da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicações. E ele foi. Ele só foi numa. Ele nem sabe se houve outras. Por quê? Porque quando ele chegou lá, ele percebeu que não era sério. Que aquelas pessoas que estavam lá não estavam querendo construir uma empresa de comunicações. Elas estavam ali simplesmente para reproduzir o belo e bom nada, né? O agite proprio. Agite proprio. O que é o agite proprio? É um departamento de agitação e propaganda de partido de esquerda. Tem esse nome no tempo do leninismo. São pessoas militantes que querem fazer propaganda, doutrinação. Ele falou que era aquilo. Não tinha ninguém pensando em termos de uma empresa pública. Não tinha ninguém pensando em termos de uma empresa. Ele falou, não vou voltar mais, isso não é sério. Isso não é sério. Parece que há uma... É duro isso pra gente. Isso é duro, isso não é fácil. Mas não, professor Paulo, crítico demais. Não, isso não é fácil. Não é fácil fazer isso que eu estou fazendo agora aqui. É duro pra gente. Seria fácil se fosse o começo. Mas tá desde,
já teve experiências de várias prefeituras, já teve experiência de governo, já teve experiência, e o tempo todo contra a Rede Globo, contra a Rede Globo, contra a Rede... Então montam uma TV estatal, que não é nem a favor de um ou de outro, mas ela é uma empresa que começa a pensar o Brasil em termos de comunicação. O que o brasileiro precisa receber de um aparato público? O melhor teatro, o melhor filme, o filme que não passa no cinema, o teatro que ele não pode ir, o programa que ele não consegue ver, a universidade que não tem um canal. Por que não? Eu não consigo entender. Outro dia eu estava conversando com meu amigo Mário Sérgio Cortella, lá no Filomed. Falei, Mário Sérgio, você lembra quando você fazia na PUC de São Paulo os diálogos impertinentes? Porque é interessante isso, né? Assim, seja pertinente, né? E ele fazia os diálogos impertinentes. Ele só mediava, né, duas figuras que pensavam completamente em oposição, mas duas coisas esdrúxulas mesmo, ele levava. E deixava a coisa acontecer, né? E isso ajudou muito o Mário Sérgio, inclusive ajudou ele a se engajar, né, depois como palestrante, enfim. Né? Quer dizer, um cara de esquerda tem uma experiência, deu certo. Não é para contratar o Mário Sérgio, não é isso que eu estou falando, é para fazer concurso público. E as pessoas, né, falam, eu vou fazer jornalismo na empresa pública, porque ali é o jornalismo de excelência. Se eu fizer em qualquer outra empresa, não vai ser de excelência. Ali que é o jornalismo de excelência. Ali não é o fim de carreira, ali é o jornalismo de excelência. Não. Cabidão de emprego para cada governo mexer. E aí, né, vem aquele papo, né? Porque a gente não consegue fazer a comunicação da esquerda. Não consegue mesmo. Vai conseguir como? Os meios de comunicação são todos eles entregues para as pessoas mais reacionárias, para as igrejas, e o meio público é posto assim, ó, sem nenhum cuidado, sem nenhum carinho. E o interessante dessa história toda, gente, que o cara que foi fazer a defesa do Datena para ele ser contratado foi o Boulos. E fez a pior defesa do mundo. Ele é progressista, ele não é progressista, ele me apoiou, ele não me apoiou. Que pariu, cara. Cara, será que não tem uma pessoa para chegar naquela bochecha do Boulos e dar um batabé e falar, cara, você é burro demais. Como é que você me fala uma coisa dessa? Você tem que calar a boca. Era melhor ele calar a boca, não falar nada. O Lula não dá importância para as comunicações, não dá importância para criar essa empresa. Então, paciência, né? Agora a explicação dele foi pior. Foi pior. Voltou ao problema do Nascífilis. Não vai, né? Não vai. Tem jeito. E olha, gente, eu sei que o Congresso é contra o Lula. Eu sei que governar é difícil. A gente está vendo o esforço do Haddad. Mas nesta área de comunicação não tem esforço nenhum, gente. Você transformar essa empresa numa empresa pública de carreira, com concurso, ninguém ia ser contra. Uma reestruturação dessa empresa pelo governo para ela virar uma empresa de comunicações para valer, ninguém ia ser contra, gente. Nem a direita nem a esquerda, porque todo mundo ia saber que ia ter um aparato para funcionar, para exibir o poder do serviço público nesta área. As pessoas fariam universidade de jornalismo, faculdade de jornalismo, falaram, não, eu quero ir trabalhar lá na EBC. Que nada. Que nada. O PT não tem absolutamente nenhuma aptidão
para isto. Não formou quadros, justamente o partido que tinha o maior número de quadros nessa área. É muito triste, né, gente? Então resta aquela, né? A gente, bom, mas vamos falar, já que estamos falando em comunicações, e o nosso Filomed vai sair? Tem que sair, hein? Tem que sair. Hoje eu estava conversando com a Duda, né? Para ela vir para o Filomed, ela está com dificuldade de vir para São Paulo, estamos acertando uma data para... Olha, então faz o Pix para o Filomed, que também já é o Pix para a Fundação Paulo Giraldelli, tá? E agora o presentinho de Natal, aqui ó, hã? Pegou? Compra para você, mas compra também para outras pessoas, dá de presente. Ó, aqui ó.